Guriri Criativo, projeto de artes e tecnologias. Apoio Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Espírito Santo. Um argumento muito interessante, mandado pelo Farney, inclusive. O Farney me mandou lá uma história de um município que envolvia umas tribos indígenas, envolvia alguns colonizadores, tal. Então, dentro desse contexto ali, havia uma dramaticidade que valeria a pena, ou um documentário, ou uma ficção ali, fazer uma criação ali de um contexto nesse sentido. Então, assim, resumo. O primeiro exercício é você desenvolver uma ideia, tentar desenvolver aí em 20 linhas, em 20 palavras, estourando ali 30 palavras, 2, 3 frases, né? Uma pequena história bem sintética, né? Com contextualização do onde, do quem, como, tal. Se a gente for pensar do ponto de vista da comunicação, a gente chama aí essa técnica de lead, né? Você respondeu ao lead, está toda a história ali, né? O lead na comunicação, para quem gosta de jornalismo, estudo de jornalismo, já conhece essa técnica. É a técnica mais básica possível de se começar a entender um processo de criação de roteiro, né? Isso não quer dizer que todo roteiro é dessa forma, não, gente. Tem diversas formas de criação, centenas de técnicas, e a gente vai provocando que você exercite a mais rápida e mais fácil para você ter resultado, né? Ter resultado, isso aí é fundamental. Questão assim que eu gosto muito de citar para também você começar a desenvolver o roteiro, é você desenvolver como se fosse dois quadradinhos, dois quadrados. Você pode fazer isso numa folha de papel. Você pode pegar uma folha de papel, riscar ela no meio e separar. O lado, vamos dizer assim, o lado esquerdo, você vai escrever tudo que é visual, tudo que você vê. Um rio, uma rua deserta, um cachorro passando, correndo, uma pessoa de bicicleta, um velhinho passando, né? E do outro lado, tudo que é áudio, tudo que é som, tudo que... o velhinho passou e pediu ajuda, o cachorro latiu, tudo. Então você coloca no papel essas duas informações divididas e cada uma correspondendo à outra. Então, por exemplo, passou alguém de bicicleta e falou lá alguma coisa. Aí você coloca já o texto, já tal. Essa construção, se você conseguir fazer isso com a tua ideia e desenvolver a tua ideia dessa forma, você vai começar a engrenagem do roteiro. Porque o roteiro é um desenvolvimento de ideias sincronizada da imagem com o áudio. E aí, se você começar a compreender e começar a entender que o audiovisual é esse sincronismo, aí você vai entender as outras partes lá na frente do roteiro, quando você precisa que o personagem tenha mais ritmo, que o ambiente tenha mais uma dinâmica, porque hoje nós temos uma vantagem de ter as novas tecnologias para nos auxiliar. Mas antes você tinha que pensar em pegar a caneta, o lápis, para poder desenvolver essas ideias, né? Então hoje você tem esses recursos mais fáceis. Você pode pegar no Word, cria uma tabelinha com 2 lados e contextualiza isso, para vocês poderem se municiar de informações, né? Então, assim, de um modo geral, é importante aí que vocês tenham essa noção. Tá? E se vocês quiserem comentar, perguntar alguma coisa, gente, usa o chat, abre o microfone, abre câmera para quem está no Meet, tá? Sem problema nenhum. É só escrever mesmo aqui, tá? Para facilitar. Um outro exercício que eu gosto muito, acho fantástico,
Tem uma fase dentro do roteiro, depois que o roteiro está pronto, eu vou só adiantar assim para vocês poderem entender, que a gente chama de... é o desenho das cenas, assim, para vocês entenderem. É o storyboard, né? Que você faz os desenhos de cada cena. Hoje você tem software para fazer isso. Antigamente você tinha que desenhar, tinha que contratar o desenhista, tinha que, entendeu? Ou rascunhar e fazer os mapas todos para poder... É como se fosse uma história em quadrinho. Hoje você tem um software que faz isso, e além, lógico, tem um profissional para poder contextualizar tudo isso, de ângulo de câmera, enquadramento, tudo que a gente vai falar mais para frente, talvez no outro encontro, né? Importante nesse próximo exercício que eu vou tentar contextualizar para vocês, você cria história, mas você precisa colocar uma pitada lá de emoção, de pimenta, de contextualizar algum pano de fundo, alguma realidade que você queira falar. Por exemplo, eu vou mostrar uma sucessão de imagens. Esse exercício ele consiste no seguinte: você escolhe aleatoriamente umas 6 imagens, abre na internet, vai lá, bota uma frase, uma palavra, tá? O que vem à mente assim dentro da ideia que você desenvolveu, escolhe lá as 6 palavras lá que você queira verificar na internet aquela imagem. Bota no Google Imagem, porque ele vai te dar as imagens mais livres. Aí você retira essas imagens para você contextualizar. Eu estou aqui exercitando com uma imagem, tá, que é uma mulher com a mão para frente, contextualizando essa imagem. Então eu escolhi essas imagens. Tem outra que é um homem caucasiano com a mão, né, na cabeça. Escolhi uma outra imagem que é um termômetro e o sol. Escolhi uma outra imagem que são os punhos cerrados. Várias mãos com punho cerrado. E escolhi outra imagem que são engrenagens. E escolhi um ambiente de um quarto. Com janela, com móveis, cama, tapete, uma cama extra, espelho, quadrinho na parede, telhadinho e tal. Um quarto tradicional. Eu escolhi essas imagens. Se eu colocar ela em ordens, nessa sequência que eu mostrei para vocês, vocês contextualizam uma história do qual a minha narrativa passou para vocês. Então vocês vão criar um roteiro nesse sentido. Mas se eu fizer ao contrário, se eu contextualizar a história por outro ângulo, se eu contextualizar diferente, se eu contextualizar um quarto, e se eu der sentimento, se eu falar que esse quarto está mal iluminado, e aí eu passar para a imagem da engrenagem, que a engrenagem faz barulho e que está horrível, sabe? Que esse barulho, e a mulher pede para parar, o homem desespera, e aí o povo lá fora com os punhos cerrados e o sol esquentando. Você vai entender essa história de outra maneira. As imagens, casada com a narrativa, casada com as palavras, casada com a emoção, casada com o som, tudo, elas criam outro ambiente para a gente poder criar. Então, escolham 6 imagens aleatórias para não ficar arrumadinha. E depois que vocês criarem, escolherem essas imagens, vocês embaralham essas imagens de diversas formas. Umas três embaralhadas ali, para vocês perceberem como que você vai contar essa história a partir dessas imagens. A mesma história, é o mesmo texto, é o mesmo exercício, só que agora você contextualizando com imagem. Então você vai
contar a sua história, mas contextualizando e exercitando em cima das imagens. São 6 no máximo imagens, assim, não precisa muitas imagens, tá? Para você poder exercitar a criação de roteiro. Nesse contexto, eu fiz aqui 3 exemplos, né? Eu começo um exemplo com a mulher né, fazendo com a mão estendida para frente e termino com a imagem do quarto. Na outra eu começo com a imagem do quarto e termino com a mulher dando o sinal, né, com a mão. E uma outra eu fiz justamente, comecei com o quarto e termino com o sol quente, com o termômetro. Então, eu queria que vocês pensassem sobre essas coisas naquilo que vocês exercitarem com aquele pequeno texto, aquela pequena ideia, né? Desenvolve uma ideia, depois desenvolve tal. Então esse é um exercício extremamente simples, pequeno, tá? Para vocês poderem exercitar aí para fazer o contexto aí do roteiro, tá?